Olá, pessoal. Essa é a nossa quarta aula de Geografia Política. A gente vai trabalhar hoje o Mackinder, sobre a teoria geopolítica do Mackinder. A gente viu o Mahan na aula anterior e nessa a gente vai falar do trabalho do Mackinder. Em 1904, ele vai escrever um texto sobre a Pivot Area e em 1919 ele vai revisar esse texto e vai substituir a ideia da área pivô pelo Heartland, que seria o coração da Terra, a fonte, a fortaleza continental eurasiana, que tem, obviamente, condições de ser autossuficiente por conta da sua vastidão de recursos. A gente tem de lembrar da busca por espaços autárquicos. Ele vai propor que, ao redor dessa área pivô, que hoje se concentra basicamente no que nós chamamos de Rússia, ao redor dela tem um crescente interno, que seria a Europa, o Oriente Médio, o subcontinente indiano e o Extremo Oriente, e o crescente externo, ou crescente insular, que seria a África, a Oceania e as Américas. Tá? O que o Mackinder propõe é que quem se apossa dessa fonte enorme de recursos acaba tendo poder sobre esse crescente interno. E quem tem poder sobre o crescente interno tem controle geopolítico do mundo. O Mackinder está escrevendo numa época que ainda não tem plenamente desenvolvido o poder aéreo pela primeira vez. A primeira vez que se usa avião é na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, em 1915, o Mackinder ele ainda não processa isso na sua teoria geopolítica. Ele ainda trabalha com uma oposição entre poder terrestre e poder marítimo, que está na origem também daquela nomenclatura que a gente citou na primeira aula de geografia política, de um estado arquipélago, de um estado insular, um estado continental, enfim. O Mackinder ele vai propor um cordão sanitário entre a Alemanha e a Rússia, que vai se tornar depois a União Soviética, quando ele escreve o Heartland. Então, a grande preocupação do Mackinder era que houvesse um poder no crescente interno que se aliasse, no caso, a Rússia ou a União Soviética, porque isso seria capaz de criar um poder sem precedentes. Então, a estratégia britânica ela vai ser necessariamente evitar essa aproximação entre a Alemanha e a Rússia e, posteriormente, a União Soviética. Obviamente, a gente sabe que o curso da história vai colocar os dois países em caminhos radicalmente opostos, com o nazismo e com o socialismo soviético, com orientações ideológicas distintas, vão se tornar estados arquirrivais durante a Segunda Guerra Mundial, mas a preocupação inicial do Mackinder era impedir que um poder como a Alemanha se unisse à Rússia e conquistasse esse poder sobre o crescente interno. Vou colocar aqui para vocês a imagem dos mapas fundamentados no trabalho geopolítico do Mackinder. Deixa eu abrir o arquivinho aqui, que eu compartilho a tela, e aí vocês acompanham comigo. Esse é o primeiro mapa, em que a gente tem aqui a área pivô. Podem perceber que a área pivô é boa parte do que hoje é o território da Rússia, ou Federação Russa, e ele inclui também um trecho do Irã, aqui perto do Mar Cáspio. Tá? Tem os territórios das antigas repúblicas da Ásia Central, que foram parte da União Soviética, Cazaquistão, Turcomenistão, e aqui tem o crescente interno, ou marginal, que é formado pela Europa, por essa área aqui do Oriente Médio, que vai da Turquia até o litoral iraniano, a Índia e o Extremo Oriente, a China aqui. China, Coreia, e o crescente insular, em que ele vai falar justamente dessa área que não é tão relevante
sob o ponto de vista geopolítico, porque o poder se concentra na área pivô, e para controlar a área pivô é necessário controlar o crescente interno. Tá? E o crescente externo é justamente as Américas, a África, a Oceania. Ok? O segundo mapa mostra a transição entre a área pivô do Mackinder, que é essa área aqui, que abrange Irã, um pedaço do Afeganistão, as repúblicas da Ásia Central e a Rússia, e a área do Heartland. A gente pode perceber que ele incorpora boa parte da Europa Oriental e da Turquia, aqui, Mar Negro, onde eu estou passando o cursor, e algumas áreas aqui no que seria hoje a China. Tá? Qual é a diferença entre a área pivô e o Heartland? É a incorporação de mares quentes. Ele incorpora o Mar Báltico e o Mar Negro como o centro de poder planetário. Quem controlasse a área marginal ou interno, crescente interno ou marginal, teria controle sobre a área pivô ou Heartland. Por isso, toda a geopolítica do Mackinder previa, sendo britânico, né, ele previa que a aproximação entre Rússia e Alemanha deveria ser contida, e isso vai dar origem aos estados que se tornam independentes após o fim da Primeira Guerra Mundial, que são os estados que vão surgir após o colapso da Alemanha e do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. Então, são os Balcãs, Estônia, Letônia, Lituânia, que vão ser incorporados posteriormente, Polônia, como eu havia falado, Tchecoslováquia, que vai surgir depois da Primeira Guerra Mundial, e os estados dos Balcãs, que vão ser palco também de intensa disputa durante a Segunda Guerra Mundial. A gente fica por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre o Haushofer. Um abraço, até lá.